Na apresentação comigo tem o Rômulus Maia, que está na Suíça, e eu cumprimento a partir de agora. Bom dia, Rômulus. Bo- Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. Wellington, a gente já tinha falado aqui, para não ter nenhuma expectativa com relação ao julgamento de hoje, falou que ia ter manobra e ele já foi adiado, né? A gente já viu aí que o, é, não sei, assim, não vou pré-julgar a atitude do ministro Marco Aurélio, ele que foi importante no julgamento da semana passada, não vou pré-julgar a atitude dele de ter adiado. Talvez ele esteja achando que em uma semana consegue influenciar os recalcitrantes ali, que uma hora vai para um lado, vai para o outro, nomeadamente Rosa Weber e Alexandre Moraes. Então pode ser que seja uma articulação interna, ou então querendo conquistar mais apoios para conseguir forçar a colocação em pauta dessa via questão de ordem, porque a questão de ordem tem que ser votada. Então também articulando essa votação aí via questão de ordem para que isso entre em pauta. Talvez ele não tivesse o quórum hoje para conseguir que a questão de pauta, a questão de ordem dele prosperasse. Então pode ser que tenha sido uma decisão estratégica. Eu só queria dizer, Wellington, que engraçado, mas, assim, um deputado, um dos guerreiros lá ontem, estava na Comissão de Direitos Humanos da Câmara e falou que foi bom esse adiamento para a discussão não se dar no calor das emoções. Ok, pode ter sido, eu quero crer que foi uma decisão estratégica do nosso lado e não do outro. Porque mala tá rolando aí, né? As malas, você vê como é que o partido, Wellington, que entrou com a ação, destituiu o advogado e agora se diz contra a revisão. Mas se ele é contra a revisão, por que ele entrou com a ação? Esse não é o entendimento que vigia? Então, assim, a mala rolou aí. Esse PEN já passou para o outro lado. O pessoal sabe das malas que rolam em Brasília. Então, tem que ver tudo isso aí, esperar para ver, porque as malas estão rolando, as pressões viraram o voto da Rosa Weber em 2 semanas, quando não fizeram nada. Só quem ficou trabalhando nas 2 semanas, Wellington, fomos nós aqui. Eu, você, o Rubens, a nossa comunidade que nos apoia divulgando as iniciativas. O pessoal lá, os guerreiros, foram fazer paz, pendurado em pescoço, em caravana. Então, assim, por isso a Rosa Weber foi virada, porque a pressão do outro lado foi mais forte, mesmo porque a do nosso lado não existiu. Mas eu já tinha antecipado isso aqui, gente. Era assim, não era para alimentar esperança. Quem alimentou esperança isso na militância, e principalmente no presidente Lula, foram os traidores, Wellington, capitaneados pelo José Eduardo Martins Cardoso, ex-ministro da Justiça da Dilma, que eu estava vendo hoje lá numa das revistas dos 47, que colocou ele na capa, ele que está sempre lá, ele é o Luiz Mercadante, né? Parece um mês é um mês é outro. Coloquei lá no meu post, naquele meu post sobre o Chico Pinheiro, eu atualizei ele, coloquei uns prints dessas revistas. Ele, o José Eduardo Martins Cardoso, numa dessas revistas dos 47, colocou: um dos maiores legados de Dilma será o combate à corrupção. E aí tem outro print lá dele na capa da revista Isto É, falando: a lei é para todos. Pois é, esse senhor mais uma vez traiu, ele que é o quinta coluna mor do PT, mais uma vez traiu e estava lá capitaneando dezenas de advogados dentro do Sindicato dos Metalúrgicos falando pro presidente: não, quarta-feira a gente resolve, presidente. Você vai lá, quarta-feira tá solto. E inventando a fake news, ou melhor, a fake law, fake direito, de dizer que em prisão preventiva não tem habeas corpus. Eu também coloquei um print lá com decisão do STF mostrando que é mentira. 80 dias, eles inventaram, olha, eu não tenho... Se fosse assim, todo mundo que é preso em preventiva lá pelo Sérgio Moro entra com habeas corpus. Tá aí pendente a do Palocci, que a Carmen Lúcia ia votar hoje. Tá pendente a do... O Maluf, eu acho que ele não tem trânsito em julgado. Não deve ser, porque preventiva, uma pessoa de quase, sei lá, 90 anos é ridículo. Mas, enfim, nunca houve essa argumentação antes. Então, inventaram essa... Eu quero saber, Wellington, todo mundo, não é a minha área. Minha área não é processo penal, não sou penalista, mas assim, eu nunca ouvi falar, quando eu estava na faculdade, até que eu vou checar com o Rubens depois, nunca ouvi falar que em preventiva não cabe habeas corpus. Ora, a preventiva, ela tem requisitos legais muito estritos. Muito estritos. A pessoa tem que estar tentando prejudicar a investigação, deve estar com perigo de se evadir, deve estar sendo uma ameaça à ordem pública, provavelmente era isso que alegar-se-ia, dizer que ele estava ameaçando a ordem pública com a resistência, mas mesmo assim,
como exceções que são, Wellington, são interpretadas restritivamente. A regra é liberdade. A regra é responder o processo em liberdade. Então, a exceção é interpretada restritivamente. Essa história de que até 80 dias não pode HC, eu nunca ouvi falar. Pode ser ignorância minha. Se tiver algum colega nos assistindo nesse momento, de formação jurídica, até nos ajude, porque eu vou mais tarde ligar para o Rubens e perguntar. Mas nós sabíamos, Wellington, que essa era a isca do traidor. Já citei, vou citar novamente o filme O Poderoso Chefão, a trilogia toda é muito boa. E no segundo, Poderoso Chefão, há uma tentativa de assassinato do filho do Don Corleone, que é o Michael, que acabou herdando o negócio da família. E muitas pessoas na família, que não eram filhos de sangue, mas era um pessoal que achava que o Don Corleone, quando morresse, ia fazer uma divisão do seu território, em vez de dar tudo pro Michael, ficou revoltada com a decisão do Don Corleone de manter o Michael como o capo. E aí tem uma hostilidade, e tinha um rival de fora, um inimigo, que queria matar o Michael, porque sabia que o Michael não ia aceitar, porque esse inimigo tinha matado um irmão do Michael, outro filho do Don Corleone, que era originalmente quem ia herdar o negócio. E aí, na morte dele, o Don Corleone colocou pro Michael, que era mais novo. Só que aí falou, esse outro aqui, como ele matou o herdeiro, ele sabe que você vai honrar o sangue da família, vai procurar fazer uma vendetta e não vai aceitar. Então ele sabe que a partir do momento que você tiver o poder, você vai querer honrar a família vingando o assassinato do seu irmão. Então ele quer te matar, ele não quer negociar com você. Ele quer a sua erradicação completa, porque teme a sua vingança. Mas ele falou, veja bem, ele vai tentar, para conseguir trair, vou terminar de passo, ele vai tentar, para te trair, cooptar pessoas da família, principalmente esses descontentes com eu ter te passado tudo, que achavam que iam pegar um pedaço depois que seu irmão morreu. Então, no Facebook interrompeu a live. E olha, acho que a coisa lá já está sabotada, hein? Depois eu... Enquanto você corrige aí... Só terminar a história, então, senão não faz sentido. É porque o Samuel porque tá lá assim. Tinha matado o irmão do Michael. Eu sei que ele tá com pressa, só vou terminar essa história e falar rápido. O Samuel vai entrar com a gente daqui a pouco. Ele falou assim, quem na família vier prometendo para você entendimentos com o inimigo, que quer a sua erradicação, em segurança, esse é o traidor. E o Michael aprendeu essa lição e com isso ele conseguiu identificar quem era o traidor e sobreviveu ao atentado e eliminou seus inimigos. Então nós falamos aqui, no caso do presidente Lula, quem chegou lá dentro do sindicato falando para ele, olha, nós conseguimos um acordo maravilhoso, na quarta-feira vai ser julgado a ação que vai libertar o senhor. E se o senhor ficar aqui, aí não tem liberdade, porque vai passar 80 dias sem poder pedir HC. Se faltava alguma dúvida, eu já não tenho há mais de anos, nem você, Wellington, nem a maioria das pessoas que estão assistindo, José Eduardo Martins Cardoso, esse que falou que a lei é para todos, né, isto é, esse que falou que o combate à corrupção, que corrupção? É o legado da Dilma, esse é o traidor. Mas tem outros também que estavam lá. Estão privando o Lula da sua fonte de energia. O calor humano foi do lado do povo que ele velou Dona Marisa. O último exemplo foi ao lado do povo em que ele foi falar quando teve que cumprir com aquilo, vendo que não havia apoio interno e vendo o tamanho da traição que o cercava. Foi ao lado do povo que ele fez todos os movimentos da sua vida, sua caravana da cidadania, logo depois da eleição de 89, suas caravanas atuais rodando o Brasil. E se o presidente Lula tinha alguma hesitação em relação a sair novamente candidato a presidente, foi aquela caravana do Nordeste que deixou o homem com certeza. E quanto mais caravanas ele fez, mais ele teve. E não é por outra razão, Wellington, que lá do alto do Palanque, em São Bernardo do Campo, no sábado, ele falou para os traidores que estavam ali em cima e em outros lugares, se vocês querem ganhar de mim dentro do PT, é muito fácil. É só ter um contato com um povo maior do que o meu. Porque eles querem, né, com joguinhos de gabinete, traição, mentira, de HC, de que vai prisão preventiva e tal, de STF, ganham dele com essas trucagens, tentando tirar ele, aliados aos seus inimigos. Os traidores, como eu falei aqui. Como tem no filme Poderoso Chefão, explica muito bem. Esses não conseguem ganhar dele no PT, Wellington. Nunca conseguiram. Por quê? Porque nenhum deles tem um contato maior. Aliás, chega nem aos pés. Tem lá a almofadinha
da USP e do INSPER, imagina, qual é o contato dele com o povo? Zero, entendeu? Ninguém tem contato com o povo, como você disse, o presidente Lula, quando precisa recarregar as baterias, ele vai para o povo, falar do povo que ele fez a missa com corpo presente de Dona Marisa Letícia. E é por isso, eles sabem disso, Wellington, e é por isso que eles querem privá-lo do contato com o povo. Mas eu quero elogiar uma iniciativa do MST, Wellington, que está lá no acampamento em Curitiba, e todo dia, às 9 da manhã, eles dão gritos, dando bom dia ao presidente Lula. Às 9 da manhã. E o advogado Cristiano Zanin disse que o presidente Lula ouve esse bom dia. Então, quem está lá no acampamento, olha, eu agradeço muito quem está lá. Eu me sinto representado por vocês, estando distante, porque minimamente a gente tem que mandar. Eu mando aqui minhas orações, eu que tenho fé, mando orações, presidente Lula, pensamentos positivos, e tento aqui fazer a minha parte. Eu estou longe, mas eu tento aqui. O Wellington sabe, às vezes eu tenho compromisso, mas eu largo tudo, até condição, estou doente, estou em recuperação. Não, eu largo tudo e me engajo até mais do que deveria, digamos assim, no sentido da saúde, preservação física. Eu viro noite, eu durmo, às vezes, uma semana inteira só 2 horas por noite. Eu fico em jejum para não poder parar e continuar escrevendo. Wellington, a mesma coisa. Camila, a mesma coisa. O restante da equipe, toda coisa. Porque nós fazemos isso por paixão. Nós somos ativistas e estamos engajados. Eu sei que você que está assistindo, você também está por essa razão. Então, a gente vai tentar tudo, na medida das nossas possibilidades. Eu estou longe, não posso estar lá em Curitiba. Aliás, se pisássemos no Brasil, né, Wellington, já fomos avisados que prisão seria o menor das preocupações, que a gente não chegaria nem em casa do aeroporto. É nesse nível. Então, não posso estar lá e entendo que ficar aqui preservando esse estado, esse espaço, contribui mais para a luta do que eu estar lá individualmente. Então, também tem isso. Mas, de qualquer forma, a gente vai lutar como ativista e assim, até o fim. Nós seremos os últimos, aliás, nem o último, porque a gente nunca vai abandonar o presidente Lula e abandonar a luta. O Wellington sabe disso. Teve muita gente aí, ao longo dessas semanas e meses, que ofereceu trégua pra gente. Ofereceram trégua pra gente. Assim, não, para de falar aí do fulano, que você está batendo, do Beltrano, que vocês estão batendo, aí a gente para também, não sei o que e tal. Como aceitar essa trégua se ela significava diminuir o grau do engajamento na defesa do presidente Lula? Quando a gente sabe que ele está sendo traído. Eu admiro o esforço, a gente também quer trégua, a gente quer paz, mas a gente tem escrúpulos. Não há entendimento, como eu falei. Aí o pessoal fala, eu ia até comentar isso, né? Quem tem nos criticado, Wellington, fala assim, vocês são a esquerda que a direita gosta, porque o importante é a união. Eu não tenho como me unir, o Wellington não tem como se unir, Camila não tem como se unir, o Duplo Expresso não tem como se unir com quem tem objetivos estratégicos antagônicos. Eles querem Lula preso, Lula mandelizado para eleger o plano B. Eles querem Lula, por isso também, inelegível, não disputando, quer que deixe a vaga para o plano B. E por último, Wellington, eles querem que logo depois da eleição o presidente Lula morra, para que ele não seja mais um contraponto à traição planejada pelo plano B. Não há como se unir com essas pessoas. É Sun Tzu. Você tem que conhecer a si e conhecer o inimigo. Esses são inimigos infiltrados. Não há como nos unirmos. E, então vamos registrar aqui, né? Ontem nós vimos um tweet lá, queria falar, um importante militante do Twitter do PT, demonstrou que eu já tenho ouvido de várias pessoas, que é o seguinte, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. E no final, a verdade sempre prevalece. Ela é a primeira a chegar aqui no Duplo Expresso, mas no final ela prevalece. E aí o militante do PT no Twitter, Galo Vasco, ele pediu, logo depois do programa de ontem, foi ao Twitter publicamente, falou, peço perdão ao Duplo Expresso por ter me unido a esses que batiam em vocês e difundir aquilo. Eu vejo que vocês estiveram certos todo o tempo. Agora eu vejo isso, peço desculpas. E aí eu digo, e aí já veio uns lá do esquema, da boquinha dos guerreiros, lá falar, mandar o artigo lá, o dossiê fajuto e tal, mas não, esse já não colou, gente, tenta outro argumento. Hoje em dia eles falam assim, ou eles são da CIA, acho engraçadíssimo isso, Wellington, ou eles são da CIA, aí esse já não cola mais, né? Até porque o deputado não levou a denúncia, Wellington, lá para a PGR, está prevaricando. Mas enfim. Sobre isso ele mentiu também quando disse que agentes russos disseram a ele... É disso que eu estou falando,
Sabe por quê? Porque eu sou agente russo. E eu sei que os agentes russos não falaram nada disso. Eles esquecem, Wellington, dos seus contatos com comunidades de inteligência de vários países. Assim, é uma coisa ridícula. É patético. Se a gente fosse publicar o que a gente ouve das comunidades de inteligência, é porque não pode, mas a gente sabe. Isso, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, como vocês sabem disso? Gente, a gente é muito bem informado, principalmente pelos contatos do Wellington, que está aí há anos. Eu cheguei agora nessa aqui, né? Mas o Wellington está aí há muito tempo e tem os melhores contatos possíveis. Mas eu queria dizer o seguinte, o deputado lá que não levou, então, continua, ele tem sua máquina, né? Ocupa um posto importante e tal. Tem lá o pessoal da boquinha lá dele que fica. Aí quando vem alguém desse, espontaneamente fazer um meia-culpa e falar, ai não, o Duplo Expresso sempre teve certo, tá se alastrando esse movimento. Você vê que mesmo quando o pessoal discordava, eles assistiam o programa. Nós sabemos disso. E é bom, é excelente. É porque é bom assistir quem discorda da gente. Isso é o saudável. E aí, veio lá o pessoal do deputado, mas olha aqui o dossiê fajuto, isso aqui e tal. Aí não cola mais. Então eles falam, ou eles são da CIA, nós que temos como patrono o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Ou eles são da CIA, aí como não colocou, eles falam, ou eles são malucos, na melhor das hipóteses. Essas, ó. É um ou outro, assim, eles estão tentando. Mas não vai, gente. Eles sabem. Desculpa, né? O Wellington é um jornalista há décadas. O pessoal divulgou, nunca quis dar carteirada, mas o pessoal divulgou meu currículo, do qual eu tenho imenso orgulho, deu muito trabalho para consegui-lo, conquistá-lo. Desejaria que todo mundo tivesse acesso às oportunidades que eu tive ao longo da vida, para, se quisesse, ter a mesma formação que eu tive nas melhores universidades do mundo. Mas não dá para uma pessoa maluca chegar onde eu cheguei, trabalhando nas maiores bancas de advocacia, estudando nas melhores universidades, com vários graus de pós-graduação. Então, assim, não casa, vocês não veem que é inverossímil. Tenta outra coisa, é melhor você, assim, aliás, dica mesmo, assim, abaixa a bola, tenta esquecer, porque isso aí que nem falou, é que nem cocô de gato. Quanto mais mexe, mais fede. Então, aceita a derrota. Eu sei que é difícil. Tem uma coisa que se chama, em psicologia, sunk cost fallacy, a falácia do custo incorrido, que assim, quanto mais você está investido, ou monetariamente, ou emocionalmente, ou tempo, num projeto, mas ele está fadado ao fracasso, mais difícil é para você abandoná-lo, aceitar que ele está fracassado e partir para outra. E é isso que esse pessoal tá. Cara, já perderam. Quanto mais mexe, maior é o desgaste de imagem para vocês. Para. Se quiser fazer uma trégua decente, entre em contato com a gente sempre quis. Agora, não haverá trégua do Duplo Expresso para trair Lula. De maneira nenhuma. Nem liguem, porque vai ouvir um palavrão na volta. Nem liguem com essa proposta. Não tem como. Nosso compromisso é com Lula pela afinidade que temos com as suas ideias, pela gratidão que temos a essa pessoa pelo que fez e pelo que ele fará ao Brasil, se nós conseguirmos libertá-lo. Mas, acima de tudo, é porque nós entendemos que Lula é o único caminho nesta geração política para derrotar, com muita luta, só se tiver muita luta, derrotar a invasão do Brasil. É o único caminho. Então, não há outra razão. E por isso, como a gente não pode abandonar o Brasil e, acima de tudo, os pobres do Brasil, Wellington, não há como nós nos fazermos união com quem quer o fim de Lula, que quer, por tabela, o fim do Brasil soberano e o fim dos pobres. São objetivos estratégicos antagônicos. E eles jogam com isso, Wellington, com essa coisa da união da esquerda, porque todo o tempo, ao longo de décadas, nós ouvimos corretamente que o que dificultava muito o sucesso eleitoral da esquerda era a desunião. Isso é verdade. É verdade. Então, como eles sabem que todo mundo aprendeu, todo mundo de esquerda, todo militante de esquerda aprendeu isso lá desde pequenininho, eles falam, bom, se a gente falar que nós somos as pessoas da esquerda, a gente já sai na frente, na largada, eles vão ter que lutar muito para fazer entrar o argumento deles. Então vamos falar que eles são contra a União, e nós somos a favor da União, que a gente tem uma vantagem discursiva. Mas isso é uma primeira impressão, realmente. Se eu estivesse do lado deles, talvez eu usasse essa tática. Mas só que é só fácil a gente explicar claramente qual é o objetivo estratégico deles e qual é o nosso. O deles, Lula preso, elegendo um plano B que vai trair o Brasil e morto em 2019. O nosso, Lula livre, concorrendo ele como candidato e presidente da República em 2019, salvando o Brasil como ente soberano e os seus pobres. Tem como ter união entre esses dois? Não tem. É simples assim. É por isso que não tem união, Wellington. E você falava aí, antes de chamar a Paty, só vou te passar a palavra já,
da questão da reação aqui na Europa, eu coloquei no Twitter algo muito interessante. E aí eu vou ler aqui, eu já mandei aqui para meus contatos, está lá no meu Twitter. Eu botei, né, eu comentei, eu já sabia. O que eu já sabia? O que eu vim falando aqui desde 2016, Wellington. E ainda nessa semana eu falei, da semana passada também, depois desse golpe que é transnacional, que é da finança internacional e do deep state americano, ir para cima das forças esquerdistas e nacionalistas e acabar com a sua viabilidade eleitoral e majoritária, eles vão para cima das velhas oligarquias brasileiras, a direita tradicional de 500 anos. Porque eles não querem mais pagar pedágio para essas pessoas. Eles podem mandar no Brasil via juízes, que já são pagos pelo Estado, quando não recebem suborno. Mas eles são pagos pelo Estado. Então, para que eles vão ficar pagando pedágio caro dessa elite, que vive, oligarquia, que vive de privilégios cartoriais caros há 500 anos, se eles podem, de uma maneira muito mais barata, mandar no país via juízes? Então, depois de vir para cima da gente, eles vão para cima da oligarquia. E é por isso que é uma pressão para a união entre toda a classe política, porque pela sobrevivência de ambos, para a gente continuar fazendo a nossa velha luta aqui de décadas, que não acaba. Eles são adversários e continuarão sendo adversários, mas são nossos aliados táticos contra o inimigo maior, que quer a erradicação de ambos. Primeiro a gente, depois eles. E eles já sabem disso. Então eu já sabia. Por quê? Eu botei vários prints. Eu botei, lá, eu vou ler aqui as manchetes. Peguei lá na central do Plano B, o 247, mas, enfim, algumas coisas a gente tem que saber como ler, com um grano Salles, com o pé atrás. Mas vai lá, porque realmente, como difusão de notícia em tempo real do lado da esquerda, é só o que tem, o que é lamentável, né? A gente teve 13 anos no poder e não conseguiu consolidar o mesmo nível de qualidade da difusão de notícia em tempo real da direita, mesmo tendo tido a SECOM aí durante 13 anos. Mas vamos lá. Eunice Oliveira, presidente do Congresso, é alvo de Fachin. Isso ontem. Hoje, Ministério Público Federal diz que Coronel Lima ajudava na arrecadação de propina a Temer. Oligarquia. 3. Lava Jato pede urgência para investigar Alckmin, que agora está sem foro privilegiado. Aí muita gente vai dizer, é jogo de cena e tal. É jogo de cena, isso não vai resultar. Mas por que eles estão fazendo isso? Para deixar a faca no pescoço. Assim como prenderam o Paulo Preto, lá o operador do PSDB, antes do julgamento do HC do Lula, do HC do Lula. Antes disso, eles estão indo para ter tudo, montar o dossiê contra o Alckmin e garantir a chantagem sobre o PSDB. Então é isso, eles vão. Aí eu botei aqui, aí essa coisa que eu falo, mas eles são nossos adversários, e eu falo que eles são aliados táticos. Aí no print seguinte que eu botei, Temer se reúne com Gilmar Mendes no Palácio do Planalto. Aí é engraçado isso. O 247 dá isso como se fosse uma coisa terrível, um tom de escândalo. Não, isso é ótimo. O Gilmar Mendes foi quem tentou salvar o presidente Lula. Quem quis prender ele é o ministro que gente de esquerda desavisada fica compartilhando, que é o Barroso. Que o Gilmar Mendes é um ministro político. Ele é do PSDB, do DEM, dos amigos dele. O Barroso, ele é um ministro antipolítico. Ele quer acabar, como eu falei, primeiro com a esquerda, os nacionalistas, e depois com a oligarquia, para colocar o governo dos juízes a mando da finança internacional e dos Estados Unidos. Esse é o projeto do Barroso. Você que está compartilhando ele, pare imediatamente. Aí lá diz o 247. Temer se reúne com Gilmar no Palácio Planalto. Aí, Michel reuniu com ele, de acordo com o blog de André Assad. No ano passado, o ministro votou pelo pedido de defesa de Temer para que não fosse enviado à Câmara dos Deputados o processo referente à segunda denúncia contra o MDBista, acusado de organização criminosa e obstrução judicial pela PGR. Ser acusado por essa PGR de obstrução da justiça, ele tem que usar isso como emblema. Ele tem que usar isso como muito orgulho, o Michel Temer e o Gilmar Mendes. Porque esse veículo, é por isso que eu falo que tem que ser com o pé atrás. Eu pego a notícia, mas eu vou mostrar a manipulação. Eles dizerem isso, primeiro, eles sabem que no público da esquerda há uma ampla rejeição ao Temer e ao Gilmar Mendes. E por isso mesmo, o PT votou todo em bloco pela aceitação da denúncia, fazendo demagogia, fazendo populismo, porque sabia que o verdadeiro inimigo nesse momento é a PGR e o Barroso, mas votou lá. E eu quero crer que na próxima, se houver essa terceira, não vai cometer esse erro de demagogia e populismo barato, que vai sair caro porque vai dificultar a formação da aliança, que é a única que pode nos salvar. Então, eles colocam isso o quê? Para usar, para já queimar. Em vez de você ver com bons olhos, como nós temos insistido aqui, uma possível aliança tática, temporária, com o Gilmar Mendes
e com o Temer para acabar com o inimigo maior que é a erradicação de ambos, já fica com o pé atrás. Ai, o Temer, fora Temer. Não está lá o deputado, Wellington, esse deputado da denúncia do informe russo, o deputado que prometeu os documentos assustadores e periciados que iam acabar com a Lava Jato de vez e mostrar de forma cabal o movimento dos Estados Unidos, que prometeu que ia ter uma repercussão para além das fronteiras do Brasil. Ele não foi lá fazer cobertura ao vivo, live blogging lá do sindicato, falando, gente, hashtag fora Temer. Para você ver, não é fora Temer, não. É fica Temer e usa o poder da caneta para salvar Lula. Usa o poder da caneta para ajudar a salvar Lula. Então, é isso aí. Então, esse que está falando lá, hashtag fora Temer, e aproveitando a alta audiência de todo mundo que queria saber o que estava acontecendo no sindicato, nós sabíamos que tínhamos fontes lá dentro, mas a maioria das pessoas não tem. Então, todo mundo foi ver a live que ele fez de manhã, no sábado de manhã. E ele já manda, né? Primeiramente, hashtag fora Temer, vá colocando aí e bote seu nome e cidade, que é para fazer catálogo de eleitor. É incrível. Esse papagaio de pirata, Wellington, até o fim vai ficar nessa indignidade de querer comer a carcaça. É incrível. Então, tem união com essa pessoa enquanto ela agir dessa forma? Enquanto ela achar que resistir mandar um requerimento lá para o Rodrigo Maia falando para mudar o nome dela? Para Paulo Lula Pimenta. Isso, em vez dele estar chamando... Wellington, em vez dele pegar o nosso documento que é sério, que não é mentira como o dele, e lá na PGR ele muda o nome dele? Em vez dele ir lá no Ministério da Justiça pedir o original... Deputado, desculpa, você não vai escapar dessa. Não há entendimento possível, trégua, enquanto você não continuar não representando de fato, de verdade, os interesses do Lula. Não vamos parar de cobrar, não vamos parar a nossa contagem. Aliás, vamos pará-la quando você for lá fazer isso. E aí eu já fecho, só passar para você, que é o seguinte, esse foi o primeiro tweet que eu coloquei, que estão indo para cima da oligarquia, e eu avisei, então são nossos aliados. E aí por que eu lembrei quando você falou da Europa? Porque eu coloquei, candidatos antissistema do mundo. Univos. Porque quem que saiu em defesa do presidente Lula, Wellington, ontem? O Beppe Grillo, o líder do movimento 5 Estrelas da Itália, que é demagógico, é populista de direita, é anti-imigração, é anti-União Europeia, é uma coisa que a gente, como de esquerda, não gosta nem um pouco. Assim como Marine Le Pen na França. A gente ojeriza isso. Mas por que eu falei isso? Porque eles sabem o que eu estou falando aqui, que depois de irem em cima da esquerda e dos nacionalistas, eles vão em cima desse pessoal populista, desse pessoal demagógico, porque eles querem eleições assépticas entre candidatos fofinhos, esses professores universitários, esses que são globalistas, internacionalistas, que são pra-frentex em costumes, que são pra-frentex em promover diversidade, sem falar mais de luta de classe. Luta de classe é coisa antiga. Isso aí, né? Fé de amor, foi esse marxismo antigo. Vamos falar aqui de diversidade, sem falar de igualdade. Agora é diversidade sem falar de igualdade material. É só fazer cota. Não precisa mais igualdade material, combater ativamente a desigualdade social. Não, isso resolve. Então, os pra-frentex roubaram da gente a bandeira da luta contra o racismo, da luta contra a opressão da mulher, da luta contra a opressão do LGBT, mas eles separaram isso do dinheiro no bolso, como você sempre fala aqui. Quer ser feminista? A mulher tem que ter no bolso o mesmo dinheiro do homem e que tem que ser igual, ou mais parecido quanto do rico. Isso é poder no bolso. Não adianta ser igual o homem e a mulher ganhando R$500. Isso não é emancipação da mulher. Nem um pouco. Mas eles conseguiram separar a luta de classe da luta pela inclusão das minorias. Eu botei, antisistemas do mundo, univos, espertos. Eles, o antissistema, como o Beppe Grillo e como a Marine Le Pen, já sacaram que serão o próximo alvo do lawfare. Então, aliás, Marine Le Pen já experimentou na carne o lawfare na campanha presidencial da França em 2017, aliada à União Europeia. A União Europeia fez uma investigação fake contra ela e mandou para a França usar contra ela lá na eleição. Assim como Sarkozy, o ex-presidente da França, que é um semipopulista de direita. Ele também sofreu lawfare na campanha, o que terminou com ele sequer podendo disputar. Eu falei, só pode ter eleição, entre aspas, muitas aspas, entre candidatos assépticos, com o mesmo programa globalista, que não quer mais ser independente, soberano, ter um projeto autônomo de desenvolvimento, e para frentex, no costume e a questão das minorias. Então, Beppe Grillo já entendeu. E ele pode ter esse ranço aí meio fascistoide, populista,
mas é nosso aliado tático na luta contra esse projeto de ditadura global da finança do Deep State americano. Então, muito bem, já vi isso sim, e essa é a nossa chave. Mostrar, por exemplo, um Bolsonaro e um bolsominion, ele é meio limitado intelectualmente, então ele não vai entender, mas que ele não deveria nem um pouco, tá? E os bolsominions celebrando a prisão do Trump, prisão do presidente Lula. Porque depois do PT, eles vão para cima do Bolsonaro, eles querem que a eleição brasileira para sempre seja entre muita diversidade de opção, Geraldo Alckmin, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles e Marina Silva. E plano B, Haddad com vice Josué de Alencar. Eles querem que essa seja para sempre as suas opções de escolha. É isso. É isso. Então, tá claríssimo, Wellington, qual é o projeto. Eu já venho batendo nessa tecla desde 2016, cada vez mais claro, e é por isso que as pessoas estão entendendo e estão vindo. E é isso, então, o projeto da imposição da ditadura da finança internacional, um triunvirato não eleito, que eu chamo de noocracia, que é o governo dos virtuosos, ou então democracia iraniana, quando você tem um poder moderador blindado da democracia, um deep state, que escolhe quem pode se candidatar ou não, quem pode ser eleito ou não, quem pode governar ou não sem ser inviabilizado, quem pode completar o mandato sem ser destituído. Então é isso aí. E o Beppe Grillo já percebeu que eles querem essa eleição aí, Alckmin, Marina e tal. E é isso, gente. A gente tem que se unir com quem quer que seja para acabar com esse projeto de ditadura mundial da finança internacional via Deep State americano e oligopólios de mídia locais. Patrícia, então é tudo isso que está acontecendo aqui, está acontecendo em todos os lugares e aí na França também, como você falou, não é isso, Patrícia? É isso, e aqui esse discurso do Lawfare é bem complicado de você fazer as pessoas entenderem, porque eu acho que está ligado a essa ideia que a gente tem do juiz como uma pessoa extremamente sensata, que é uma pessoa que está sempre pelo bem, que não vai utilizar a lei em benefício próprio ou contra um adversário político, mas ao contrário do que seria o ideal de uma postura de um juiz, a gente constata que eles usaram o Parquet Financier, que foi uma instituição montada pelo François Hollande para crimes de corrupção. Ele perseguiu o François Fillon. Uma procuradoria e uma vara de crimes do colarinho branco, criadas pelo governo François Hollande e Macron. Olha aí a coincidência. Então, foi criada justamente por eles e tem uma determinadas regras que eles deveriam respeitar para abrir o processo contra o François Fillon, que não foi respeitado. Por exemplo, eles tinha que ser crimes acima de sei quanto, um valor determinado. O crime do François Fillon não dá nem para fazer, não é nenhum crime. Ele não deveria nem ter sido colocado em investigação, porque é a prática corrente. E o que a gente constata é que as pessoas, o público em geral, ele não está receptivo a entender o que é o lawfare. A gente precisava educar o povo daqui, para dizer o que é esse lawfare, porque no caso, quando eu conversei até com um militante do François Fillon, um militante de direita, ele falou, aqui os juízes são de esquerda, comparando com o caso do Lula, ele diz, aqui os juízes são de esquerda e eles perseguem os candidatos de direita. Eu falei, não é isso ainda. Eu falo, os juízes estão jogando em favor do capital financeiro. O objetivo dos juízes é acabar com a política, tanto de direita quanto de esquerda. Esse é o objetivo, e é por isso que se instala o lawfare. O objetivo é uma ditadura da toga mundial. O objetivo é destruir a política. Destruindo a política, a gente destrói a consciência política, a gente destrói a vontade das pessoas, a consciência das pessoas, a vontade das pessoas de pensarem em determinados valores, e a gente instala o que a gente quer, a ditadura que a gente quer, que é a ditadura do capital financeiro. É isso. Ok, Patrícia, eu quero informar o público, eu falei há pouco que o Rafael vai entrar, mas lamentavelmente na área dele o sinal da internet está bloqueado, porque é uma região de embaixadas e tem uma segurança que impede que ele entre ao vivo a partir de lá, mas eu prometo amanhã
voltar com detalhes, ou ao longo do dia, no duploexpresso.com, sobre a manifestação dos brasileiros aqui em Estocolmo. Atenção, não é só brasileiros não, hein? São brasileiros, são latino-americanos, são suecos, várias ONGs e sindicatos estão engajados agora na denúncia contra a ditadura da toga no Brasil, e também em defesa, sobretudo em defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos políticos mais respeitados do mundo e que agora em todos os países praticamente do planeta estão conscientes de que o Brasil vive uma ditadura da toga, onde um juiz medíocre, a mando dos Estados Unidos e teleguiado pela Rede Globo, inventou um crime para colocar Lula na cadeia. Wellington, tem isso, mas é o que a Patrícia estava falando, é mais do que isso. É um projeto para todos os países. Então, eles sabem que o Lula é o projeto piloto, porque é a maior liderança do país. Você fala assim, se a maior liderança política, ex-chefe de Estado, conseguem fazer isso, eles vão conseguir. Aliás, não é por outra questão, Wellington, tem muita gente na Europa nos municiando, até serviços de inteligência, porque sabem que o império e a finança vão vir fazer isso até na Europa, no primeiro mundo. Já fizeram na eleição francesa. Os latino-americanos sabem que como o pessoal falava, né? O presidente dos Estados Unidos falava, para onde for o Brasil, vai a América Latina. E é isso. Então estamos fazendo isso e vai ser com a Cristina Kirchner, vai estar sendo já no Equador, com o vice-presidente que era fiel, Rafael Correia. Tentou-se na Venezuela, mas lá o Maduro fez a coisa certa. Então, assim, goste ou não do regime dele, tá aí, foi o que sobreviveu. Todos os bonitinhos cheirosos caíram e a direita chegou. O dele, fedido, mas tá lá. Então, assim, leva a gente a pensar. Então, eles sabem, tem esse respeito ao presidente Lula, a preocupação com ele, pelo que ele representa no Brasil e no mundo, mas também tem uma parte de egoísmo do bem, porque sabem que isso vai se voltar nos seus países também, Wellington. Wellington, você estava falando aí de juízes, nós aqui somos informados em tempo real, enquanto estamos no ar. Então, uma fonte minha que me mandou, essa eu posso falar quem é, o Adriano Argolo, um bravo advogado lá das Alagoas, alagoano, mandou do outro alagoano ilustre, o juiz aposentado Marcelo Tadeu. Nessa mensagem mandou um áudio, aí eu perguntei, mas posso botar isso na hora? Ele deve botar. Ele fala assim, ele detona os traidores no PT que entregaram Lula aos gorilas do judiciário. Vamos ouvir? Corta o seu microfone aí, Wellington, que é do chiado. Vou dar um play aqui, eu aumentei o volume, senão o pessoal vai ficar ouvindo. Baixa aí. Companheiros do grupo, eu tenho dito em várias oportunidades e há muito tempo que só na foice, como diz aqui no Nordeste. E está aprovado que só na foice. Não esperem nada do judiciário brasileiro. Amanhã não vai acontecer nada que signifique ou que indique a soltura do presidente Lula. Não vai sair. Não vai sair porque o judiciário está obrigado a mantê-lo preso, sim. Companheiros, sinceramente, com todo respeito ao PT, com todo respeito à cúpula, que tinha a obrigação de não permitir que o Lula se entregasse ao cárcere nesse país. Me desculpem, mas foi um erro gravíssimo para a pessoa do Lula. Ainda que ele quisesse, teria que alguém intervir e dizer que não era para aceitar tal condição de humilhação. Não merece isso, minha gente. Sinceramente, honrem isso, minha gente. Pelo amor de Deus. Mais um aqui. Uma decisão que, ao meu ver, com todo respeito, companheiros, tem uma pitada de egoísmo, de um interesse que não é legítimo, porque nada poderia, né, superar o sacrifício do Lula com 72 anos, com a mulher morta, por conta de todo esse processo e ainda já jogado na cadeia. Que irracionalidade é essa? Me desculpe, você tem que desabafar, porque é terrível um negócio desse. Este homem não vai ter nada do judiciário brasileiro, minha gente. Nada. É cana. O último. A coisa é tão absurda que essa prisão ordenada pelo juiz Moro, que é uma antecipação de pena, e se é antecipação de pena, caberia ao juiz de execuções penais. Mas aí em Curitiba o homem é tudo.
É uma desmoralização. Caríssimos curitibanos, paranaenses, me desculpa, esse estado aí tem que fechar. Pode abrir aí, Wellington, mas só completando, lembrando, o pessoal que tenta dizer que a gente é antipetista, não. A gente ataca as células traidoras no PT, que não são sequer maioria. Pelo contrário, são francamente minoritárias, mas tem poder, porque quem apoia eles tem recursos. Então, assim, o Adriano Argolo, que me mandou isso, ele é filiado ao PT, quase que desde a fundação, salvo engano, desde 82. A guerrilha dele está lá. Então, ele mandou isso e falou, deve tocar no ar. Então, essa porrada aqui é nos traidores e de quem sucumbiu à pressão dos traidores ali dentro. Por que é importante? Por que isso tem que ser publicizado? Porque só assim a gente fortalece a ala dos leais, a ala da senadora Gleisi Hoffmann, essa que, como você falou, Wellington, é a porta-voz do Lula, ela que fala em nome do Lula, e é procuradora, representante legal dele de papel passado. Está na procuração, inclusive, para representá-lo no judiciário. Não caia em história plantada, notinha plantada, como pagamento pela traição, plantada lá na Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo, Wellington, é o baluarte do plano B, dessa chapa Haddad Josué, na direita, na Folha. E o 247 é na Globosfera, supostamente de esquerda. Mas a Folha, no dia seguinte, plantou, dizendo, não tem como negar o protagonismo da Gleisi Hoffmann, não tem como negar. A mulher, como eu falei aqui, com aparência de cansada, desculpa, senadora, mas use essa aparência de cansada como um emblema, uma maior honraria possível, que a senhora sim se bateu, mal dormiu lá no sindicato virando noite, foi para Curitiba proteger quem estava lá sim lutando por Lula, em vez de ficar fazendo live, querendo aparecer, e que entrou primeiro no link da TVT para falar, ali pelo esquema dele, em vez de entrar a Gleisi, entrou ele, o Haddad, para falar. Então a senhora foi lá cansada, mas para dar a palavra de resistência em Curitiba. Então, use esse cansaço, senadora. Não se preocupe, não se preocupe. Nós que estamos vendo, estamos orgulhosos do seu cansaço. Então, ela é imbatível. Então, eles falam assim, não tem como negar o protagonismo da Gleisi. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer um empate. Então, vamos admitir que ela é a porta-voz e que agora é a procuradora de papel passado do Lula. Não tem como negar. Mas vamos colocar que, ao mesmo tempo, ele falou que o Haddad é quem conversa com os outros partidos. Você vai ver conversa com outro partido? Você tem como conferir se é verdade? Não tem. Então, assim, por isso que eles botaram essa história aí. E aí eu lembrei lá, vou repetir isso aqui. Sabe que... Aí falaram, o senador é advogado e entrou na procuração. Sabe quem também é advogado? O Haddad, formado lá na USP, uma grande universidade. É isso aí. Então, assim, claríssimo que quem fala em nome de Lula, quem fala em nome da resistência e quem quer de fato ele fora da cadeia e não mandelizado, e quer ele candidato, que já falou que ia bancar até as últimas consequências, é a senadora Gleisi Hoffmann. Ela é a voz de Lula. Não caia nessa do plano B, porque tem perna, como eu falei, na Folha de São Paulo, mas tem perna também na Globosfera, Wellington. Porque a Camila mandou aqui pra gente uma questão falando que alguém veio falar da história ontem, que teve grande repercussão, né? É do Ciro Gomes, que lá o cara do Mamãe Falei, do MBL, levou um pescotapa do Ciro Gomes. E depois já saiu que era mentira, que era montagem. Mas como resultado da divulgação massiva, mais uma vez, olha, vamos lembrar, na véspera aquela história de Chico Pinheiro viralizou em tempos de algoritmo, de Cambridge Analytica, com milhões de visualizações. Aí da mesma forma essa história do Ciro Gomes, que tem 5 nas intenções de voto, no momento que o presidente Lula cresceu mais ainda, virou trending topic no Brasil, primeiro, liderou no Twitter por causa dessa história. Essas aí que são sujeitas aos algoritmos, a redes sociais norte-americanas, no Facebook, estão no trending topic. Eu acho, é a minha hipótese, que isso é armação dos dois lados. Para você parar de falar de Lula, parar de falar da liberdade de Lula de resistência e falar de pescotapa de MBL com Ciro Gomes. Para mim, foi armado pelos dois lados. Para mim, foi isso. Para mim, como que aquilo ali virou trend topic número 1? Por quê? Quem que ficou dando isso? Então, esquisito, e queria falar sobre isso, para você ficar ligado sempre na meta-análise. Não adianta ver a história. Veja como ela é tratada na globosfera, principalmente na globosfera, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo. A luta é dose, a luta como falou aquela fonte lá da Executiva Nacional do PT, o jogo sobre o golpe do Haddad, lá em janeiro. O Duplo Expresso, Wellington,
falou dessa história que o Haddad estava tentando se viabilizar de fora para dentro do PT, porque não tem o apoio das bases, nem da militância difusa, nem do movimento sindical, movimento trabalhador organizado, nem dos movimentos sociais, não tem. Eles sabem quem que é Haddad, eles não são bobos, eles sabem. Então, ele não tem nenhum respaldo interno, ele tenta se impor de fora para dentro. Foi conversar com um banqueiro em Nova York, foi dar entrevista fofa na Globo News, almoça, janta 5 horas com o FHC, fica falando com esse pessoal da direita, fazendo promessas, articulações. Então, foi lá ajudar a mentir pro Lula, falando que ele ia sair hoje. Foi lá com Cardoso mentir e botar pressão no Lula para ele se entregar, que ele não queria. Ele não queria. Até a correção ao juiz, ele falou, mesmo se o Lula quisesse. Não, o Lula não queria. A gente sabe de quem estava do lado dele. Ele foi convencido por essas mentiras de que em prisão preventiva não tem habeas corpus e a história que ele ia ser solto hoje. O que essas pessoas vão fazer hoje? Que não vai ser solto. Como eu disse, já foi adiado. Mas nem daqui a uma semana. Como o juiz falou isso corretamente, não podemos depender do judiciário. Temos que forçá-los a soltar Lula. Forçá-los. Não deixa o jogo natural, porque não vai resultar. Então, só com a gente forçando. Então é isso aí, Wellington. A gente tem que tomar nas nossas mãos a liberdade de Lula. Depende da gente. Agora que ele não está mais aqui, é quando a gente tem que mais se inspirar no exemplo dele de luta. É isso, Wellington. Então a revolução tem que ser nossa. Essa palavra revolução, ela nasceu para ser... Olha, o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira me contava uma história muito interessante quando ele era do Partido Comunista Brasileiro. E ele foi preso, né, perseguido pela ditadura, ficou na clandestinidade no Brasil. E ele me falava, Wellington, tem uma história engraçada. Uma vez, nós fizemos uma reunião e tinha uma mulher, e ele descrevia assim, não é por preconceito, mas assim, ela era muito humilde, não sabia nem falar direito, pobre, desdentada, roupa suja, não cheirava bem, porque assim, nitidamente não tinha condição higiênica favorável na sua casa, mas ela me falou uma frase, isso em 1960 e pouco, ele me contava, que essa frase nunca saiu da minha cabeça. Qual é, professor, essa frase? Eu chamava ele de professor, ele falou assim, olha, revolução nasceu para ser revolucionada. Então, revolução não é uma palavra proibida, não. E revolução não é pegar só em arma, não, Wellington. Revolução é fazer insubordinação civil. Revolução é fazer revolução cidadã, como foi... Quem criou o nome Revolução Cidadã foi o Rafael Correa, no Equador. E aí, para você ver como Jean-Luc Mélenchon não é nada eurocêntrico, imperialista, ele adotou para ele. E ele fala de quem que ele pegou. Falei que ele tem contato fundo com a América Latina, e ele falou, peguei o termo e o conceito lindo da Revolução Cidadã do Rafael Correa no Equador. Então tem Revolução Cidadã, tem a Revolução da insubordinação civil, da resistência, tudo isso aí a gente tem que ter. Entre pegar em arma e aceitar ir para o cadafalso ser enforcado, tem muita coisa. E nisso eu concordo com quem falou isso, foi Rui Costa Pimenta, que falou, ele lá vendo ao vivo que tinham decidido entregar o Lula, ele falou, olha, aí, até discordando do Lula, que o Lula falou no palanque, olha, eu vou respeitar o judiciário porque eu não sou revolucionário, senão ia começar uma revolução. Não poderia ter começado uma revolução, presidente, mas revolução não necessariamente armada. Aliás, o Chaves sempre falou que ele armou a população, e não só investiu no seu exército. Isso é algo a pensar, Wellington, tem uma polêmica. Você sabe que quando teve em 2008... acho que foi 2008, ou não, foi em 2005, antes da reeleição. Foi antes da reeleição do Lula. 2005, quando teve o referendo do desarmamento do Brasil, eu fui a favor do desarmamento. Mas hoje eu fico pensando, essa é uma maneira de você ver, o Bolsonaro é a favor da arma, e o Rui Costa Pimenta também, que ele fala, olha, se o cara tem medo, pelo menos, entendeu? Se a população está armada, eles têm assim, um elemento de dissuasão. E o Hugo Chávez, ele não só armou o seu exército, como ele franqueou o acesso ao pessoal dos pueblos lá, das comunidades, como chama as favelas. Então esse pessoal está todo armado. Quando teve aquela confusão, ele falou, morreu gente, mas o pessoal da esquerda morreu lutando, porque estava armado. Então, assim, quando teve aquela insurreição lá, fake, lá, que tentaram fazer em Caracas, eu hoje em dia, depois do que eu vi no Brasil, eu sou a favor do desarmamento em geral, de todo mundo. Mas isso se as instituições, se as Forças Armadas e as Forças Armadas civis, né, Polícia Federal, Polícia Militar, forem efetivamente garantes do Estado Democrático de Direito. Porque se elas estiverem no golpe,
Aí a gente vira cordeirinho esperando o abate. E aí fica essa coisa que o presidente Lula falou. Ou você faz uma revolução armada, ou você aceita ir para o cadafal ser enforcado, porque você não pode reagir armado. Mas mesmo assim, presidente, tantos que citaram aí do seu lado tentando induzir o senhor a esse pensamento, falar Mandela e Gandhi, que a gente já falou aqui, que você não deve consumir a versão de exportação da Disney. Mandela é muito, não digo mal visto, mas assim, o saldo dele é muito controverso entre os negros da África do Sul. Resultado concreto para eles. Já falei aqui, uma professora de Direito da Universidade de Durban, minha colega no PhD aqui na Suíça, falou: eu ouço das pessoas negras humildes na África do Sul. O tempo do apartheid era melhor. Ela falou: mas como que é isso? Ela falou: no tempo do apartheid, eu tinha que andar na sarjeta, não podia pisar na calçada. E não podia encarar, tinha que olhar de cabeça baixa, tinha que ficar de cabeça baixa diante do branco. Mas eu tinha comida para botar na mesa. Então, assim, ela ouviu isso, ela ficou já desesperada. Que nem a gente ouve aí o pessoal falando, não, no tempo da ditadura militar que era bom. Mas, assim, isso mostra a falha dessa conciliação com esse pessoal, porque eles não querem conciliação. Eles querem abate, eles querem nos matar. Só tem conciliação quem quer conciliar. Eu sou a favor da conciliação, sou social-democrata, mas eles não querem, então a gente tem que forçar eles a conversar. Esse é o ponto da insurreição. Esse é o ponto da resistência civil e desobediência. Então, também discordo, assim como o Rui Costa Pimenta, discordo do que disse o presidente Lula ali, dizendo que ou respeita essas decisões judiciais ilegais, manifestamente ilegais, ou então começa uma revolução. Poderia ter começado uma revolução, presidente, mas não armada. Uma revolução cidadã, uma revolução da insubordinação civil. O pessoal ficou falando aí para você, exemplo de Gandhi. Gandhi foi outro derrotado. Gandhi, a luta dele é por uma grande Índia unificada. E aí, o que acabou? E falando da que eu já falei, os Estados Unidos apoiaram a independência da Índia, assim como a União Soviética. Eles apoiaram todo o movimento de descolonização. Eles queriam o fim do Império Colonial inglês e francês, porque com o pacto colonial, Estados Unidos não podia fazer comércio com essas colônias. Tinha o exclusivo comercial inglês e francês. Então, logo depois da Segunda Guerra, eles forçaram, como estavam dando grana para a reconstrução europeia, falaram, não, olha, a contrapartida é que você vai deixar a independência. E aí por isso conseguiu em 47 independência. E aí que é a derrota. Teve a independência da Índia e do Paquistão. Fracionaram o país. Em vez de Índia unificada, ficamos com Paquistão, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Ilhas Maurício. Isso tudo era a grande Índia que o Gandhi sonhou. E por que os Estados Unidos e a Inglaterra, aí os dois se juntaram de novo? Dividiram. Porque eles queriam um país independente, mas fraco, dividido. Não interessava uma grande Índia que pudesse negociar com mais alavancagem diante dos Estados Unidos. Então, se uniram para derrotar Gandhi, que foi derrotado nessa divisão do país, Wellington. Nós, como não tinha ninguém do PT disposto a encampar a ideia de impeachment do Barroso, nós fomos municiar o Carlos Marum, que estava indo para cima, porque o Barroso se voltou contra o Temer. Como eu disse, eles vão para cima das oligarquias. Pode não ser agora, pode ser daqui a pouco, mas o Paulo Maluf mostra o que eles farão com os oligarcas. O jornalista Sidney Rezende, muito bom ele, entrevistou hoje, acabou de colocar no Twitter durante o nosso programa, que falou com o Carlos Marum, sabe? Aí eu vou ler aqui o tweet do jornalista Sidney Rezende, que foi demitido da Rádio CBN, porque esse não falava como a banda tocava ali, né, Wellington? Então, esse saiu do Sistema Globo. Agora tá aqui, ó. Sidney Rezende, agora de manhã no Twitter. Após conversa com Temer, Carlos Marum diz que deve recuar de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. O país pegando fogo e o primeiro escalão só pensa nos seus interesses pessoais. A certeza da impunidade continua a moeda nacional. E aqui é certeza da impunidade dupla. Só que não é certeza, é burrice, porque eu já falei. Depois eles vão para cima de vocês. Não acreditem nessa promessa. Você, político de direita que está com medo, pode estar dizendo, mas depois que acabarem com o problema Lula, com o problema nacionalistas, problema esquerda, eles vão para cima dos oligarcas, porque a invasão é internacional. E eles não precisam de vocês, porque agora eles têm o judiciário. Aí falou isso. Aí ele falou, o problema, a impunidade com a continuação da moeda de troca, é a impunidade do Temer, mas também a impunidade do Barroso, porque lá no dossiê a gente viu várias condutas dele que não se coadunam com a sua presença no Supremo Tribunal Federal. Então, acredito no Sidney Rezende, um jornalista que tem o meu crédito, inclusive já seguia ele antes no Twitter, mas isso é uma indicação ruim. Carlos Marum, pense bem antes de fazer isso, converse com Temer, porque leve ele para visitar Paulo Maluf,
porque eles vão vir para cima de vocês. É questão de tempo. Eles não têm como entregar a promessa de que não haverá persecução penal, porque a ordem vem de fora e a elite transnacional global e o Deep State americano não querem mais arcar com o custo de operação da direita no Brasil. Eles agora têm um judiciário que é pago pelo Estado. Não precisam mais de vocês. Vocês eram aliados até agora. Eles não precisam mais de vocês. Então, como disse a Paty, eles querem destruir toda a política, de direita e de esquerda, e implantar a juristocracia, Wellington. É isso aí, Rômulo. Então, o cocô do dia, para mim, os grandes responsáveis pela prisão de Lula, os grandes responsáveis pelo golpe em curso no Brasil. Os irmãos Marinho são o cocô do dia para mim. E para você, Rômulo? Olha, Wellington, o cocô do dia, eu vou repetir, porque cada vez mais está se revelando. O Fernando Haddad retuitou ontem um texto do do professor de filosofia política, lá da Unicamp, salvo engano, que é o Marcos Nobre, falando assim, as pessoas negam a realidade, é interessantíssimo, Wellington. Botou assim, ó, tá aqui, ó, o tweet do Haddad, tá lá, eu retuitei, ó. Marcos Nobre, abre aspas, Fernando Haddad colocou isso, uma matéria do El País que é parece que é progressista, mas é desse projeto globalista. E aí ele falou, ó, o campo progressista fragmentado, com o campo progressista fragmentado, a centro-direita leva de lavada durante anos. Eu acho curioso, porque eu pensava que o PT tinha ganhado as últimas 4 eleições. Eu pensava isso. Eu pensava que o presidente Lula era o líder das pesquisas de opinião. Mas parece que o Fernando Haddad e o Marcos Nobre, que inclusive já plagiou artigos meus diversas vezes para fazer suas colunas na grande imprensa, desde 2016, a avaliação que eu fiz, o Wellington, original da eleição do Trump, ele copiou, resumiu e colocou numa coluna. Então, assim, entre outras, já teve antes, já teve depois, quando eu publicava lá no GGN, a avaliação da política nacional também plagiou, mas assim, é engraçado, e eu tenho certeza que os meus novos artigos, ele não haverá de plagiar, porque eu denuncio o plano B, que divulgou as suas ideias. Como eu falei, eles vão jogar com a história de união contra a gente. Então, meu cocô do dia, Wellington, continua sendo os traidores dentro do PT. Um ótimo dia para você. Para fechar, só antes de você dar o tchau. Sabe quem voltou ao Twitter ontem? O Tacla Duran. Aí ele colocou um print aqui de uma matéria da grande imprensa dizendo o seguinte: TRF4 julga recurso de Lula por oitiva de advogado foragido. Foragido entre todas as aspas. Aí bota, defesa recorre para que Tacla Duran seja interrogado na Lava Jato. E aí ele coloca, interessante, matéria de ontem, interessante, enquanto o ex-ministro do Equador é condenado em razão de assistência penal que prestei aqui na Espanha, a Veja noticia, foi a Veja, ó, quem seria? A Veja noticia que sou foragido, entre aspas, no caso do recurso para ser ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Lula. Então, assim, reforçando, o ex-ministro Eugênio Aragão, no tempo em que ainda vinha ao programa, no tempo em que ainda não tinha sido indicado pela bancada do PT na Câmara, né, liderada pelo Guerreiro, que ele chamou de Guerreiro, e com isso foi nomeado conselheiro da República, conselheiro do Michel Temer, no tempo em que ele ainda não era conselheiro do Temer, graças ao apoio do DJ, e no tempo em que ele ainda vinha aqui no programa, ele falou pra gente, e no conhecimento jurídico dele eu tenho total confiança, que o sigilo da oitiva foi justificado dizendo que quem queria, para proteger o Tacla Duran. Ele não tem nenhum interesse em proteger aquele procedimento clandestino que o Ministério Público Federal fez para ouvir ele na Espanha e negar o mesmo acesso à defesa do Lula, como ele mostra aqui mais uma vez. Então nós falamos, mais uma vez aproveitando o Tacla Duran, que muitas vezes assistiu o nosso programa, você é que pode renunciar a esse sigilo e mostrar todos os documentos que você tem aí em mão da tramitação dessa prova documental de crime de Sérgio Moro. Da mesma forma, o DJ Paul Squid Pepper, trademark, TM, o DJ, se você quer realmente ajudar o Lula e não só ajudar a sua reeleição, vá lá no Ministério da Justiça e reforce o nosso pedido de levantamento do sigilo. Pegue, use o nosso documento. Então, tá aí o Tacla Duran dizendo que quer ser ouvido, Wellington, e o DJ que foi lá visitar ele não está fazendo atos práticos para que isso ocorra, Wellington Calazans.